Olá, bem-vindos. Vamos falar um pouquinho agora de ozonioterapia. Ozonioterapia foi regulamentada na odontologia desde 2015, então o dentista que usa o ozônio como terapia coadjuvante dentro do consultório está já habilitado desde 2015, apenas a necessidade que o dentista faça um curso de habilitação para tal. O ozônio é usado na medicina desde 1840 na Alemanha e na odontologia desde 1934 na Inglaterra. Então, é uma terapia que tem baixo custo, não existe praticamente nenhum tipo de contraindicação e que nos ajuda e muito, principalmente na harmonização orofacial. Por que eu acho que ajuda muito? Eu acho não, tenho certeza que ajuda muito na harmonização orofacial. Porque o princípio do ozônio é basicamente o seguinte: quando você pega a molécula de ozônio, que são 3 moléculas de oxigênio, você injeta no tecido, seja ele qual for, você faz com que esse O3 vire O2, 3 moléculas de O2. Muito bem, o que é isso? 3 moléculas de O2. Eu vou oxigenar aonde eu estou aplicando o ozônio. O que é isso? Oxigenar é praticamente você dar combustível para a célula poder atuar. Então, a mitocôndria que produz o ATP, vamos voltar lá na biologia, ela começa a ser ativada quando você injeta lá o ozônio que se transforma em oxigênio dentro do tecido. Tudo isso para dizer o seguinte: eu não vou substituir o antibiótico, não vou substituir o anti-inflamatório pelo ozônio. Porém, eu posso usar o ozônio para potencializar os meus resultados, para melhorar os resultados. Eu posso usar o ozônio num paciente que tem alergia a tudo e não pode tomar praticamente nenhum tipo de medicação para potencializar a resposta do paciente perante uma agressão, perante uma inflamação, perante uma fibrose. Então, o ozônio é uma ferramenta muito bacana. Você pode usá-lo em creme, pode utilizá-lo através do gás e pode utilizá-lo também através da água ozonizada. Pode ser também utilizado ozonizando soro fisiológico injetável e você pode fazer um acesso venoso, né? E fazer o soro ozonizado. O soro ozonizado, ele é mais para quando você quer oxigenar o paciente sistemicamente. Como harmonização orofacial, eu não vejo muita indicação, mas é importante vocês saberem que existe essa possibilidade. Então vamos falar um pouco do ozônio como concentração, como conceito, para vocês entenderem. Então eu já falei a resolução 166, que é a resolução do CRO que permite. Já falei do mecanismo de ação para vocês, que ao entrar no tecido, seja ele qual for, ele oxigena aquele tecido. E quais são as concentrações e os benefícios do ozônio. Então, o ozônio é um antioxidante celular, ele melhora a circulação da região onde ele é aplicado, possui uma ação analgésica e anti-inflamatória local, melhora a oxigenação dos tecidos, como eu já falei, acelera o metabolismo do local onde ele é aplicado, estimula o sistema imunológico, rejuvenesce as células onde você tem processos de destruição celular, necrose, e atua sobre fungo, bactéria e vírus. Esses benefícios e esses mecanismos que o ozônio possibilita para o paciente, eu não vou me aprofundar, que não é objeto da aula, porque você precisa fazer uma habilitação. Porém, é importante vocês saberem que existe essa ferramenta que pode ser muito utilizada com pouco tipo de intercorrência. Vamos falar aqui, se você sobredosar o paciente com ozônio, e que é muito difícil chegar a esse ponto, qual que é o antígeno do ozônio? Vitamina C. Se o paciente tem uma intoxicação por ozônio, ele tem que apenas tomar um suco de laranja, por uma pastilha efervescente de vitamina C, um comprimido de vitamina C. Ou seja, a vitamina C corta o efeito do ozônio na hora. Então é importante vocês saberem que existe um processo que é fantástico, baixo custo e que tem como se resolver, por exemplo, uma sobredosagem com vitamina C. Por que não se divulga muito o ozônio hoje em dia? Não se divulga porque existe um interesse comercial na questão. A indústria farmacêutica não quer que o ozônio seja tão divulgado. E também existem pessoas que usam da ozonoterapia
como uma terapia que substitui as outras. Eu não vejo a ozonioterapia assim. Eu vejo a ozonioterapia como uma terapia importante, como o laser terapia também é, e que nos ajuda a tratar intercorrências, melhorar resultados e ajuda o paciente como um todo. Dose e concentração. O gás é a forma mais usada na odontologia e principalmente na questão da harmonização orofacial. Então, de 5 a 10 de concentração de ozônio, que a gente diz de microgramas de ozônio no gás de ozônio, especificamente falando, você tem uma ação mais analgésica e anti-inflamatória. Quando você usa uma concentração de 10 a 25, você já tem uma ação um pouco mais específica. Você consegue uma ação antisséptica, uma ação anti-inflamatória, uma ação bactericida, fungicida. Então, a ozonioterapia na forma de gás pode ser muito utilizada em intercorrências e numa intercorrência muito comum na harmonização orofacial, como por exemplo a herpes labial. Então a pessoa faz, por exemplo, um preenchimento labial e logo após o preenchimento começa a apresentar a herpes. E uma das formas de você tratar a herpes, além do aciclovir, que pode ser tomado comprimidos, além do aciclovir pomada, você também pode utilizar o ozônio para essa terapia. Então, a doutora Mariana, mais para frente, vai mostrar alguns casos para vocês que a gente usa o ozônio no tratamento da herpes. Então, o ciclo da herpes, quando você toma apenas o aciclovir e passa a pomada, é de 10 a 14 dias, né? Mesmo tomando a medicação. E quando você usa o gás do ozônio local, injetado onde você tem a herpes, você consegue um resultado de 4 a 5 dias, você elimina a herpes. Pode associar o ozônio com a aciclovir? Pode. Pode não usar o ozônio e só o aciclovir? Pode, não tem problema nenhum. O ozônio é uma ferramenta que pode nos ajudar nesse tipo de intercorrência que é muito comum. Quem faz lábio, quem preenche lábio, sabe que isso acontece. Outra questão que a gente pode tomar como exemplo é a questão da água ozonizada. A água ozonizada não é a água de torneira, nem muito menos qualquer água. Tem que ser água bidestilada. Então, essa água bidestilada, ela é ozonificada numa torre específica, que vocês vão observar aqui no conteúdo da aula. E essa água bidestilada é uma concentração de 60 unidades, ela consegue também ter ação local. Então, por exemplo, depois de um procedimento de preenchimento que você vê que o paciente ficou muito vermelho, começou a apresentar edema, uma forma de você fazer uma máscara com água ozonizada também é uma forma de você poder trabalhar esse paciente. A água ozonizada bidestilada, né, que eu falei para vocês que tem que ser especificamente essa água, pode também ser usada para irrigar regiões operadas que você tem processos infecciosos. Então, é uma água que tem bastante utilização intraoral e também pode ser usada como máscara para ajudar em processos inflamatórios, processos de reações alérgicas, mas que também não dispensa o uso de medicações sistêmicas. Então, o uso de medicações como antialérgicos, corticosteroides, antibióticos, antivirais, tudo pode ser associado ao ozônio. É o que eu falei, é uma terapia coadjuvante. O óleo, o sérum, o creme de ozônio também são terapias que podem ser utilizadas na harmonização orofacial. O óleo, ele tem grande capacidade de cicatrização, ajuda bastante no processo de remoção de cicatriz, tem um porém, ele tem um cheiro desagradável. Se o paciente não se importa, beleza, pode utilizar tranquilamente. Existem hoje sérum, cremes com o cheiro menos agressivo que o óleo, ainda com um pouco de cheiro, mas muito mais tranquilo de usar, e o paciente adere mais ao tratamento quando você usa o creme. Não tem a mesma eficácia do óleo, mas também pode ser usado como coadjuvante em tratamento de hematoma, tratamento de infecções de pele, pós-tratamento, aparecimento de herpes. Então, o óleo, o creme, o ozônio são situações que você pode utilizar depois de qualquer tipo de intercorrência. Uma terapia não restringe outra. Uma outra e última terapia que a gente vai falar no próximo vídeo é sobre o IPRF. O IPRF pode ser usado somente o IPRF ou o IPRF com ozônio. E aí depois a doutora Mariana vai mostrar uma série de casos clínicos que a gente associou uma série de terapias para exemplificar muito bem toda essa parte que eu falei para vocês. Então, obrigado. Vamos falar agora então de IPRF.